Está entrando no ar, ovelha querida, o programa Deus Ainda Fala. Oferecimento Barretos Esporte e Estilo. Roupas e calçados para você e sua família. Tradição de vender qualidade por preços imbatíveis. Vai presentear? Então passe na Barreto Esporte e Estilo. Na nossa loja você encontra muitas novidades e preços incríveis. Tênis Nike, Adidas, Vans, All Star, Olímpicos, New Balance, Lacoste e Reebok a partir de R$80. R$80. Vários modelos de bonés a partir de R$20. Calça e moletom a partir de R$45. Camisetas Gola Polo a partir de R$39,90. Camisetas em algodão, 5 peças por apenas R$100. Ainda temos carteiras, chinelos, meias, cuecas e muito mais. Venha conferir. Estamos aguardando você e sua família. A Barretos Esporte e Estilo fica no Terminal Urbano, Box B 20. O telefone é o 3033 38 83. Começa agora o podcast Pode Crer, o podcast das igrejas IAPD, com o Bispo Andreus Ratier. Boa noite, amigos, Deus abençoe a todos. Hoje o programa é o Pode Crer, programa esse da gentileza da Igreja Apostólica Preciosidade de Deus. E hoje é um dia muito especial, a programação vai ser diferente. Quero já pedir para você ficar atento na programação. No final do programa, nós estaremos orando por você, orando pela sua vida. Mas hoje eu quero entrevistar aqui o Bispo Andrews, esse homem de Deus que é líder desse ministério abençoado, que está aqui. Deus abençoe. Ele é pai do Andrews Júnior, da Pérola, que acabou de fazer aniversário, 2 aninhos, né, Bispo? 2 aninhos, filho da pastora Ana, casado com a pastora Cíntia, e 5 anos de APD. Boa noite, Bispo Andrews, Pai do Senhor Jesus, que honra inverter os papéis aqui. Boa noite, pastor Alexandre, graça e paz a todos que nos acompanham. Olha, são 5 anos já, pastor Alexandre, né? 5 anos de muita luta, mas também de vitórias. 5 anos de enfrentamentos, perseguições, onde a gente, passou por coisas que só quem está à frente de um ministério entende. Muita gente às vezes pensa que a vida de um líder, de um ministério é fácil. Não é. Mas nesses 5 anos eu só tenho uma palavra para descrever, que é a palavra gratidão. A gratidão, ela não se deve a homens, mas sim a Deus, né? Porque até aqui Deus tem nos guardado, tem nos sustentado. E nesses 5 anos eu espero que eu possa ter também acrescentado mais algumas pedrinhas lá no céu, porque isso é o mais importante, né? A idade, ela é pejorativa, né? Conforme o tempo vai passando, ela vai acontecendo. Mas, na verdade, o que vai nos honrar diante de Deus são os nossos frutos. Aleluia. E, começando aqui esse rápido bate-bola, o senhor também tem uma história de vida muito interessante e exótica, né? O senhor também cuida das suas sobrinhas por conta do senhor ter perdido uma irmã, e o senhor mora aí com uma família de 10 pessoas. 10 pessoas, eu quero falar um pouco sobre isso, porque para mim é um exemplo, né? E como é que foi lidar com isso, Bispo? Porque o senhor é novo, né? Assim, na idade, mas muito maduro, e teve que amadurecer mais rápido ainda por conta dessa situação. E aí, como a gente está falando da IAPD e da sua história, que são praticamente a mesma coisa, como é que foi lidar com isso tudo e como é que tem sido cuidar da sua família e ainda trazer os seus sobrinhos para ser parte desta família de fato dentro da sua casa? Pastor Alexandre, olha, é uma tarefa muito difícil, muito árdua. Deus, ele me coloca diante de uma situação que eu jamais imaginava que eu iria passar.
Só que a gente é cristão, a gente sabe que tudo na vida da gente é um propósito. E eu digo para o senhor, Deus ele já havia me preparado para esse propósito muito antes da morte da minha irmã. Porque essa história, né, ela começa lá atrás, quando minha irmã ela fica grávida pela primeira vez. A minha irmã fica grávida pela primeira vez do meu sobrinho, Leonardo. A minha irmã, ela engravida com 13 anos de idade, e com 14 anos ela dá luz ao Leonardo. Na época eu tinha 6 anos de idade, eu era uma criança. E minha irmã, então ela traz essa criança para dentro de casa, o meu sobrinho, e nisso muitas coisas começam a mudar dentro da minha casa. Minha mãe começa a ter brigas, né, com o meu pai fica, né, muito chateado com aquela situação. A gente sabe como é homem, né, e como é pai com filha. Há uma grande diferença entre o pai com o filho e o pai com a filha. Há um ditado popular aqui no Brasil que a filha é do pai e o filho é da mãe. Então meu pai fica muito desapontado com essa situação da minha irmã, ela engravidar. E meu pai começa a culpar, obviamente, a minha mãe e tal. E nisso, né, há uma separação dentro da minha casa, meu pai se separa da minha mãe, ou seja, já começa a desestruturar a família. E minha irmã não para por aí. Ela tem o Leonardo, logo depois ela tem a Rayane, né? Depois tem a Aimee, aí vem a Emily, aí vem o Felipe. 5 filhos. Felipe, e por último a Cauane. Então, 6. Exatamente, 6 filhos. E minha irmã, ela foi, e nesse tempo, né, o que a gente não gosta de comentar muito, nesse tempo, que minha irmã fazia? Minha irmã fugia de casa, trazia a criança, fugia de casa. E nisso que ficava para quem cuidar? Minha mãe. E eu estava ali. Então a figura dos meus sobrinhos de pai sempre foi a minha, mesmo criança. Sim. Eu me lembro que eu tinha por volta de 13 anos de idade, eu já estava na obra nessa época, né? Minha mãe ficou cuidando das crianças em casa, eu fui para a obra, fazer a obra. E eu ia para casa na minha folga, eu tinha folga uma vez na semana. E nisso, eu tenho minha sobrinha Emily, para você ter uma ideia, eu com 3 anos de idade, ela me chamava de papai. A minha sobrinha, olha né? aí. Ela via eu como uma figura paterna. Olha como era a situação, só para você ter uma ideia, como que era a situação nessa época. E minha mãe ali, passando muita dificuldade, e nisso eu saí para fazer a obra, eu saí de casa para fazer a obra com 12 anos de idade, né? Fui morar dentro de uma igreja aos 13, fiquei, né, um período. Também foi uma maneira de eu me... como que eu posso dizer? Eu ir para a igreja foi uma maneira também de eu tirar um pouco esse peso das minhas costas, porque a igreja foi um refúgio para mim. Porque até então eu ficava ali cuidando dos meus sobrinhos. Vivendo aquele ambiente, vendo a mãe do senhor carregando um fardo muito grande, que cada criança que vinha, era, né, não que a criança seja um fardo, mas o fato da mãe não cuidar e dar para a avó, isso trazia um desconforto. E com 13 anos, o senhor já estava observando para que caminho estava indo a responsabilidade sobre si. Exatamente. Então, quer dizer, eu estou perguntando isso para o senhor porque é interessante, porque, querendo ou não, o senhor já tem uma grande igreja dentro de casa, né? Exatamente, E como a Vitória disse nos 3 dias do aniversário da nossa igreja, não há ministério sem família. Então, já que nós vamos conversar com o senhor, então vamos começar pela família. E, graças a Deus, o senhor passou por esse período, cuida de todo mundo. Hoje, a parte deles eu conheço, e hoje a Rayane já é maior de idade. Quantos anos eles têm hoje?
os seus sobrinhos? Olha, hoje o Leonardo, né, que é o mais velho, tá com 24 anos. 24 anos. 24 anos. O mais velho tá com 24. Já, bem dizer, tá casando. Tem uma loja no shopping lá em Campo Grande. Ele mora em Campo Grande, né? No Mato Grosso do Sul. Foi um período muito difícil também, porque chegou um tempo que a gente estava tão apegado com as crianças e minha irmã, ela volta para casa, né? Ela foge, mas volta. E o Leonardo, ele era o tipo assim, era o mais velho, estava ali comigo desde de novinho. E foi também uma perda que a gente teve, porque foi um sentimento de luto quando ele sai de perto da gente, pelo fato dele ser o mais velho, tá ali, né, com a gente. E minha irmã começa a procurar os pais e a querer dar as crianças para os pais. Né? Aí minha mãe tem uma parte muito importante, porque a minha mãe começa a dizer para minha irmã: não, você não cuidou, você não vai dar para os pais cuidar também, a gente vai cuidar. A gente em casa pode ter só arroz para comer, mas tem arroz para comer. Pode ter só feijão, mas tem feijão. As crianças vão ficar aqui com a gente. Sentimento de mãe duas vezes, vó. Exatamente. Protetora. Para acolher, falou: não, daqui não sai. Exatamente, porque era muita criança, então a gente não tinha uma estrutura financeira, né? Minha mãe separada do meu pai, minha mãe tendo que trabalhar. Na época eu era de menor, minha mãe trabalhava assalariada, então assim, não tinha muito o que colocar na mesa para a gente comer. A gente comia aquilo que a gente ganhava. As pessoas, nossos vizinhos, às vezes doava, por muitas vezes a própria igreja que a gente frequentava, ela nos ajudava com cesta básica, nos ajudava com... Né? Eu me lembro que, por várias vezes, a igreja que a gente frequentava, o pastor ele colocava na ponta do altar uma cestinha. Aí o pessoal, né, ia trazendo óleo, arroz, feijão, macarrão. O pastor fazia uma campanha chamada Campanha do Quilo, né? E quantas vezes, né, eu saí da igreja e falei: pastor, se eu puder arrumar pra gente aí um arroz, um feijão, um óleo, pra gente poder levar para casa, porque em casa a gente não tem o que comer. Minha mãe cuida dos netos e, felizmente, em casa falta. Uma família hoje com, talvez, né, um casal com 2 filhos, já é uma luta para se sustentar. Um casal com um filho já é uma luta. Hoje a gente acompanha dentro da igreja, eu mesmo acompanho dentro da igreja, casais que têm 1 filho, 2, que estão passando dificuldades, me procuram: bispo, me ajuda, bispo, o senhor pode me arrumar uma cesta, 2, o senhor pode, porque assim, ou a gente paga a conta de água, ou a gente coloca comida, a gente paga a conta de luz, a gente coloca comida em casa. Então imagina, né, uma casa com 6, né? Então assim, 6, eu digo assim, 6 crianças, mas tinha mais eu e minha mãe, então tinha 8 dentro de casa. 8 pessoas. Né? Era muito difícil a situação. E a gente morava lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, eu sou de Campo Grande, natural do Mato Grosso do Sul. As pessoas, por me ver aqui no Paraná, acham que eu sou paranaense, né? O senhor nasceu aqui no Paraná. Na verdade, não. Eu estou no Paraná há cerca de 11 anos já, mas eu não sou paranaense, eu sou sul-mato-grossense. Então, era muito difícil. O salário lá muito baixo, mas em tudo, pastor Alexandre, a gente conseguiu ver a mão de Deus. Exatamente, chegar aí. Em tudo há um propósito. Acredito que Deus já estava preparando o senhor para o que o senhor está vivendo hoje. Mas pulando da parte da família, agora pulando para a parte do ministério. O senhor comentou que com 13 anos o senhor já sai de casa para fazer a obra de Deus. Olha que coisa diferente. Porque o senhor a sua presença era fundamental na sua casa, mas Deus tinha um chamado na sua vida. E aí o senhor pega e, mesmo com toda aquela situação, dá ouvido ao chamado de Deus e vai fazer a obra. As pessoas ouvindo isso pensam que é loucura, pensam que é crueldade, pensam até que é fanatismo, que é lavagem cerebral. Queria que o senhor falasse desse chamado de Deus, porque o senhor tão novo, com 13 anos, já larga tudo, inclusive larga uma situação de muita dificuldade, mas apesar de largar, quando eu digo largar é porque
é o termo, mas não abandonar. Porque hoje eu vejo, o senhor ainda tem essa ligação, a família está toda junta hoje, mas o senhor teve naquele momento que se desligar para fazer a obra de Deus. Como é que foi isso? Como é que foi encarar isso? Está dentro da obra e preocupado com a sua mãe, com os seus sobrinhos, com a sua família. Então, pastor Alexandre, foi uma coisa muito assim interessante, porque com 11 anos de idade, né, a gente sempre eu sempre, desde quando nasci, me vi dentro da igreja. Mas com 11 anos de idade, eu começo a fazer parte do ministério infantil, na época da igreja, e ali eu começo também a participar do evangelismo da igreja. Logo depois eu me batizo nas águas, e após o batismo nas águas, o pastor ele me coloca de colaborador na igreja. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu digo muito rápido, mas quem não conhece a história não sabe como foi, porque a gente está desde novinho na igreja. Então, assim, a minha figura, mesmo que a gente passando toda essa luta, né, a gente não deixava de ir à igreja. Domingo de manhã, às vezes a gente ficava domingo de manhã e domingo à tarde estava lá para evangelizar, por várias vezes, domingo à tarde para evangelizar, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite. Então, mesmo passando por dificuldades, a gente não deixava de ir à igreja buscar Deus. Então, o pastor, né, os pastores que passavam por ali conheciam já a minha família, me conheciam e conheciam a minha mãe também, né? Minha mãe, ela começa para também, como que eu posso dizer, ter uma folga para a mente dela, ocupar a mente dela. A minha mãe, nessa época, ela começa a dar aula dentro da igreja, né? A igreja tinha um projeto chamado Ler e Escrever. E minha mãe, ela, na época, um deputado da igreja, convida a minha mãe para dar aula. Minha mãe já estava de obreira também na igreja, e minha mãe começa a dar aula pela manhã. Minha mãe dava aula pela manhã, no Ler e Escrever, né? Eu ficava com as crianças de manhã, aí minha mãe ganhava um dinheiro, a igreja remunerava minha mãe, e minha mãe, durante a tarde, ela vinha cuidar das crianças, eu ia para o colégio, e à noite a gente, geralmente, ou eu ia para a igreja ou ela ia para a igreja, porque também não tinha como levar as crianças. Tinha que revezar. Sim, mas como ela estava quase todo dia de manhã, ela já aproveitava para ficar no culto do meio-dia. Então, assim, ela trabalhava de manhã na igreja, o culto do meio-dia, ela ia para casa fazer o almoço, e nisso eu ia para o colégio, e à noite, geralmente, eu estava na igreja. Então era bem assim, a nossa vida era bem igreja. A igreja, ela foi o nosso refúgio. Essa é a verdade. O que nos manteve de pé foi a igreja. Porque minha mãe conta uma situação que aconteceu dentro de casa, que ela pensou assim, eu vou preparar aqui uma comida, eu vou colocar veneno na comida, eu vou comer, eu vou dar para as crianças comer, e nós vamos morrer, porque não tem o que a gente viver aqui na terra. A gente estava sofrendo. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Só que a igreja, ela foi a nossa base. Ali a igreja, ela nos manteve, né, sempre de pé, né? A palavra que era transmitida através do altar nos manteve de pé. E nisso, pastor Alexandre, eu comecei a ir para a igreja, logo depois fui levantado de obreiro e houve o chamado, né, para ser pastor. E eu não pensei duas vezes. Eu falei com a minha mãe ficou muito sentida na época. Mesmo com toda essa situação, o senhor não pensou duas vezes? Não pensei duas vezes. Já tinha certeza do que Deus tinha proposto para o senhor? Exatamente. Houve o chamado, ela ficou um pouco sentida, porque era eu que ajudava, só que minha mãe entendeu assim, dessa forma. Bom, se o meu filho for para a igreja, é uma oportunidade da irmã dele vir e ficar em casa. Porque ela vai ficar em casa, eu vou trabalhar, ela cuida das crianças. Então também foi houve uma oportunidade. De fato, a minha irmã, quando eu vou para a igreja, minha irmã começa a cuidar das crianças. E aí onde acontece que ela começa o quê? A pegar os meus sobrinhos e a querer entregar para os pais, para ela continuar fazendo o que ela já fazia, que era fugir, né? Minha irmã fugia porque ela não aguentava ficar em casa, gostava de festa, de bagunça. Talvez deve ter alguém me acompanhando agora que a história é parecida, né? Sim, sim. Inclusive eu tenho uma história parecida, o senhor sabe disso, na minha casa. E é bom a gente falar sobre essas... um pouco desconfortável, mas é legal falar sobre essas dores,
porque as pessoas conseguem ver que nós somos seres humanos, que a gente não é super-homem, que às vezes a pessoa olha para o pastor, para o bispo, e ela acha que a gente está acima do bem e do mal, e não tem nada disso. Nós temos nossas lutas, o senhor tinha suas dificuldades. Mas como o programa é curto, eu já vou encurtar e já vamos pular aí para o ministério, porque aí o senhor entra na obra, não pensou duas vezes, e aí o senhor começa o ministério em Campo Grande, né, no caso. E como é que o senhor vem parar no Paraná? Então, pastor Alexandre, é uma outra história longa, porque eu fico em Campo Grande, servindo a Deus lá no meu estado. Ali em Campo Grande, né, eu sou designado para pastorear algumas igrejas, tanto do bairro como também em algumas cidades vizinhas. E logo depois eu me desligo do ministério ao qual eu estava e eu entro num novo ministério, né? Eu não posso deixar também de falar que eu passei, logo depois que eu saí desse ministério ao qual eu nasci, a qual eu fui obreiro, né, evangelista, fui auxiliar de pastor. Eu não posso deixar de dizer que eu me desliguei. Quando me desligo, como eu disse, entrei muito novo, então eu não conhecia o que era o mundo. E nisso, o senhor sabe que a obra de Deus, ela ocupa muito a nossa vida, o nosso dia a dia, e existem ministérios que eles nos privam até de estudo. Sim. Tem aquela igreja que o pastor pode estudar, o pastor pode fazer uma faculdade, e nesse ministério que eu estava, eles me privaram do estudo. Então, quando eu me desligo dessa igreja, né, eu estava ali com 15 para 16 anos, estava com 16 anos de idade. Quando eu me desligo, faltava um mês. Então foi no mês de março que eu me desliguei, mês de abril faz 16. Eu me desligo que a primeira coisa que eu penso, vou voltar a estudar. Eu preciso adiantar o meu estudo. E na época tinha um Enseja, nessa época, né? Como eu tinha ficado um período na obra de Deus, eu tinha perdido muito tempo fora da escola. E aí eu vou fazer o Enseja. O Enseja era no horário da noite. Estudar à noite, eu tinha que arrumar um trabalho. Eu comecei a trabalhar durante o dia. Eu estava já com 16, comecei a trabalhar durante o dia. Trabalhei no supermercado, trabalhei na padaria, trabalhei no açougue, né? E tinha que me sustentar, porque quando eu estava na obra, por mais novo que eu era, né, a igreja ela pagava tudo, ela bancava tudo para mim. A igreja pagava água, luz, eu morava numa repartição da igreja, eu tinha um salário da igreja. Então, quando eu saio da igreja, eu me vejo o quê? De mãos atadas. É um recomeço. Do zero, sem nada. Exatamente. É um recomeço. E eu era muito novo, eu estava acostumado, a igreja ela já tinha uma televisão, a igreja tinha uma rádio. Então eu já estava acostumado, eu estava habituado a estar numa rádio, numa televisão, porque desde muito cedo os pastores da época me levavam, eles estavam me preparando para ser um líder, para ser alguém grande dentro daquele ministério. Eu me lembro que tinha um bispo que ele, né, hoje ele já é falecido, um bispo que me ajudou muito. Ele tomava conta de um departamento da igreja. Ele dizia assim para mim assim: Andrews, você vai ser um dos bispos desse ministério que vai cuidar dos Estados Unidos da América. Ele falava, estuda bastante. Então, assim, geralmente 3 horas da manhã eu estava na rádio com ele. Ele me levava para o programa de rádio. Vem, eu quero você comigo, eu vou te formar. Eu vou te fazer um grande homem de Deus, eu vou formar o teu caráter, eu vou te ensinar como se portar, como se posicionar, como se vestir. Então, eu sempre tive pessoas do meu lado, assim, muito mais velhas do que eu, que me ensinaram. Eu lembro que eu era uma criança com cabeça de adulto. Tudo na vida do senhor foi bem precoce. Bem precoce. Mas por um bom propósito. Um bom propósito. Quem olhava para mim e falava assim, você é uma criança adulta, uma criança já envelhecida. E era verdade, porque eu me via já com pouca idade, mas com uma responsabilidade muito grande. Então eu me desligo do ministério, eu volto a estudar e nisso acabo indo para o mundo, porque a gente vai para a escola, estuda à noite, nunca namorou, nunca teve um relacionamento, sempre obra. E a gente começa a se envolver com pessoas, acabei indo para o mundo, pastor Alexandre.
indo para o mundo, né? Tinha que trabalhar, o mundo é assim, aí fora você vale o que tem. Se você tem R$1, você vale R$1. Se você tem 10, você vale 10. Eu comecei a trabalhar e nisso me envolvi com pessoas do mundo. Bom, fiquei no mundo um período, quebrei a cabeça, quase morri no mundo, passei uma fase muito difícil, porque eu comecei a trabalhar na madrugada, fiz um curso de DJ, comecei a trabalhar na madrugada e vi muita coisa ruim, aprendi muita coisa ruim, vi muita gente que estava afastada de Deus também no mundo, padecer, morrer. A brasa saiu de perto do braseiro e apagou. Apagou, porque a rotina da vida foi afastando da fé e foi, né, atrapalhando. Exatamente. Só que aquele sentimento de querer voltar para a igreja sempre estava dentro de mim. Aquele sentimento de que estava faltando alguma coisa sempre existia dentro de mim. Então, me bate uma depressão, me bate uma situação ruim. E nisso eu fico em casa trancado 30 dias. Não queria sair de casa para nada, fiquei depressivo, queria ver a morte na minha frente. Foi quando eu recebo a visita de um amigo que tinha sido pastor nesse outro ministério comigo, que bate na porta da minha casa e fala: eu estou num novo ministério. Eu quero te convidar para ir estar lá também. E foi nisso que eu fui, nesse outro ministério. E foi ali que Deus ele começa a um trabalho novo na minha vida. Pode falar com E nesse outro ministério, eu fiquei um período em Campo Grande e logo fui transferido para o Mato Grosso do Norte. E do Mato Grosso do Norte eu venho para o estado do Paraná. Eu vou ter que parar por aqui. A conversa tá boa. Nós só começamos. Vamos ter que fazer outro, bispo. Tem que fazer uma parte 2, 3, 4, 5, porque falta só 2 minutos e nós precisamos orar. Mas eu gostaria, bispo, de agradecer essa oportunidade que o senhor está me dando de entrevistar e de também falar para essa pessoa que está nos assistindo que assim como Deus tem um propósito, teve um propósito na vida do senhor e está cumprindo esse propósito, Deus quer cumprir na vida dessa pessoa. Nós vamos orar agora, o senhor vai fazer uma oração para abençoar essas pessoas e nós vamos ter que encerrar. E aí nós vamos ter que fazer outra parte para poder continuar essa história. A gente nem chegou em rede social, a gente nem chegou na IAPD. Mas, enfim, foi uma honra e eu queria que o senhor deixasse um recado e já fizesse oração. Com certeza. No próximo podcast a gente pode fazer a segunda parte, né, dessa. E eu já convido, né, você para acompanhar o próximo também, que vai ser quarta, né, na outra quarta, para estar conosco. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem. Você que quer ser grande, entenda uma coisa. Você nunca vai ver uma águia, ela brigando com uma cobra. Você nunca vai ver uma águia dando ouvidos para uma galinha. Porque a águia, ela é diferente das outras aves. Ela é diferente dos outros animais. Você que quer ser grande, entenda. Você precisa ser águia. Andar com pessoas que são águias, com pessoas que têm visão. A águia, ela não briga no chão com cobra. A águia, ela não entra dentro do galinheiro para ficar ciscando igual uma galinha. Pelo contrário, a águia, ela briga no alto, a águia, ela voa voos longos, a águia, ela tem uma visão fora do normal. Deus, ele quer dar uma visão linda para a tua vida. Deus, ele quer que você seja como uma águia. Então, águia anda com águia, cobra anda com cobra, galinha anda com galinha. E eu digo uma coisa para você, você não nasceu para ter uma visão de galinha, para ficar ciscando. Você não nasceu para andar no meio de cobras. Então sai de perto de gente que não vai mudar a tua vida, de perto de gente que só quer ver a tua destruição, porque tem muita inveja disfarçada de amizade do teu lado, e não é isso que Deus quer. Deus está dando visão para alguém que está nos acompanhando agora, porque Deus quer que você seja como águia. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero aqui, Espírito Santo, orar pela vida de cada pessoa que está conosco, meu Deus, aqui nesse podcast. Abençoe a vida delas, guarda a vida delas, proteja. Consagra esse copo com água, Senhor, que o Senhor possa derramar unção, virtude e poder sobre essa água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos beber da água, pastor Alexandre? Vamos.
Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? Semana que vem, quarta-feira, a gente dá continuidade. 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Fique com Deus. Semana que vem no Pode Crer e sábado tem o programa Deus Ainda Fala. Podcast Pode Crer, o podcast das igrejas IAPD, com o bispo Andreus Ratier.